ninguém vale nada, ninguém cumpre lei nenhuma. And whisper in the sun. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Matrix Revelada. Se você acompanha esse canal ou já viu um ou outro vídeo meu, você já deve ter me ouvido falar sobre controle mental, manipulações, sobre uma série de armadilhas criadas para manter as pessoas dispersas, para que não se possa criar um grupo coeso e se enfrentar aquilo que com muita frequência eu chamo de sistema. O sistema tem todos esses mecanismos para polarizar pessoas em dicotomias, e essas dicotomias podem apelar para os aspectos políticos, por exemplo, dividindo pessoas entre esquerda, direita, todo esse paradigma que causa uma série desses conflitos que nós temos visto nos dias atuais, e se intensificando. O sistema também usa mecanismos para colocar pessoas de uma certa região contra pessoas de uma outra região. No Brasil nós vemos, eles tentando manipular pessoas do sul e sudeste contra pessoas do norte e nordeste, ou eles podem manipular de acordo com a raça, brancos contra negros, ou contra índios, ou contra qualquer outra raça, que se exista qualquer outra etnia que possa existir numa determinada região. Eles fazem isso usando aspectos religiosos. Então eles podem jogar pessoas de uma orientação religiosa contra pessoas de uma outra orientação religiosa. Nós temos visto na Europa, por exemplo, um fluxo exagerado de muçulmanos, que muitos chamam de refugiados, e na realidade eles não são verdadeiramente refugiados, porque os conflitos são fomentados de forma artificial. Então, os poderes que comandam todos os aspectos políticos, sociais, econômicos, culturais do mundo, aqueles que estão por trás das cortinas, os verdadeiros puxadores de cordinhas. Por exemplo, esse pessoal se reúne na reunião anual do Clube Bilderberg, e eles definem quais serão as pautas nas quais eles irão atuar pelo próximo período de um ano. E pautas essas podem envolver coisas como criar conflitos em lugares como Iraque, Síria, a partir de onde haverá um grande fluxo de pessoas muçulmanas. E aí você vê do outro lado, na Europa, por exemplo, pessoas como Angela Merkel, ou lideranças na França, na Bélgica, na Itália, tudo isso de forma coordenada, abrindo as fronteiras de forma irresponsável e expondo a população europeia, que tem uma cultura específica, a ataques de criminosos que entram pelas fronteiras no meio de muitas pessoas inocentes que estão fugindo desses conflitos fabricados. E aqui no Brasil nós estamos vendo algo semelhante. Temos visto
muçulmanos chegando com muita frequência, as fronteiras totalmente abertas, e isso visa criar conflitos e visa gerar um choque cultural. Então, eles vão criando essas dicotomias, vão criando essas diversidades artificiais e com polarizações fabricadas e exacerbadas, de forma que as pessoas permaneçam sempre na ponta dos dedos, as pessoas permaneçam sempre preocupadas e de forma que as pessoas não consigam se unir forças e derrubar um sistema opressor. Nós temos visto um modelo de sistema opressor no Brasil disfarçado de democracia há muitos anos. E esse sistema opressor é muitas vezes mais perigoso do que um sistema totalitário como aquele que havia na Líbia, do Gaddafi, por exemplo, ou daquele que havia no Iraque, com Saddam Hussein e daí por diante. Porque se você vive num regime totalitário, declaradamente totalitário, você já sabe o que você está enfrentando. Agora, quando te dizem que você vive numa democracia, mas as suas liberdades de escolha são meros instrumentos para se manusear o gado e para criar controles mentais e manter as pessoas naquela bolha ilusória de que elas têm escolhas, aí você tem um controle mental maior, muito maior, e você tem uma população que cria esperanças a partir do nada, e essas esperanças vão se frustrando e sendo renovadas por novas esperanças. Nos últimos tempos, eu particularmente tenho percebido que aqueles que mandam no mundo entraram com uma onda vermelhopata, esquerdopata, uma onda socialista, fortemente influenciada por mais irônico que pareça, pelos Estados Unidos através do governo Obama. Quem já pesquisou um pouquinho a respeito do Obama sabe de todo o mal que aquele sujeito causou. Muitos chamam o Obama de anticristo, e talvez ele seja não o anticristo, mas um anticristo, dadas todas as maldades que aquele sujeito fez. Então, a partir do Obama, entrou uma onda esquerdofrênica no mundo, seguida pela Alemanha, pela França, pela Grã-Bretanha e no Brasil também. Aliás, essa onda já tinha começado no Brasil em 2002 com o primeiro governo Lula e depois se acelerou fortemente com uma busca de venezuelização do Brasil, principalmente no governo da Dilma. E com a queda da Dilma, nós temos visto todo tipo de manipulação. Aliás, antes da queda da Dilma já havia uma série de manipulações, mas parece que as manipulações se intensificaram depois da queda dela. O impeachment serviu apenas para dar ao povo um gostinho artificial de vitória. Sabe quando você coloca um chiclete na boca e mastiga por um tempo e dali a pouco ele perde o açúcar e aí você perde a graça e joga fora? É mais ou menos isso. As pessoas ficaram com aquele gostinho doce na boca por acharem que derrubaram o governo esquerdopata, insano da Dilma. Mas tudo isso já estava preparado. Eles fizeram isso porque quiseram fazer e deram ao povo a sensação de que foi o povo nas ruas que derrubou a mulher, mas não foi. Então,
eu tenho visto lideranças, tanto esquerdofrênicas, né, esses vermelhopatas malucos, quanto também aqueles que se dizem conservadores, lançando gestos de mãos maçônicos o tempo inteiro. Essa gente, como eu já disse em outros vídeos, esse pessoal eles são como mágicos. Com a boca eles falam aquilo que eles querem que a audiência deles ouça. Com as mãos eles contam outra história. E com as mãos eles mostram de que lado eles realmente estão. E isso vale para todas as polarizações. Sejam pessoas que apoiam a vermelhopatia do PT, sejam pessoas que apoiam Bolsonaro, sejam pessoas que apoiam uma intervenção militar. Por trás das lideranças que aglutinam essas massas polarizadas, existem nada mais, nada menos que manipuladores treinados. Essas pessoas começam a ter um número razoável de seguidores, seja no Facebook, seja no YouTube, e de alguma forma eles são aliciados, seja pela maçonaria, Rosa Cruz, provavelmente pela maçonaria, que é a porta de entrada para esses luciferianos satanistas disfarçados. Muitos que entram nessas sociedades secretas sequer sabem que estão entrando para uma ordem satanista. Na maçonaria, por exemplo, eles têm até o grau 33 e provavelmente devem ter outros após isso, honorários, sei lá, honoráveis, mas o próprio Albert Pike, no livro dele intitulado Morais e Dogmas, deixa muito claro que a fé que motiva os maçons é a fé luciferiana. Porém, o maçom só deve aprender isso ao ingressar no grau 30, ou seja, do 1 até o 29, e ele pode passar vários anos para mudar de graduação. Ou seja, a maioria desses maçons não sabe que está fazendo parte de uma organização satanista luciferiana. Da mesma forma, a Sociedade Teosófica de Blavatsky e Rosa Cruz, e tem uma série de outras. Mas de qualquer forma, voltando a esses que manipulam as massas, eu vejo, às vezes eu abro um vídeo no Facebook, às vezes abro um vídeo no YouTube, pessoas mandam isso em grupos, pessoas colocam a gente em grupos aí de que a gente não tem a menor ideia para que existem, e a gente nunca ingressou naqueles grupos, mas a gente aparece, começa a receber essas mensagens, e de vez em quando eu abro uma ou outra e eu vejo como essas pessoas estão sendo manipuladas por esses supostos líderes. Normalmente, como a maior parte das pessoas do meu círculo são pessoas conservadoras, muitos são intervencionistas, então é o tipo de material que eu recebo com maior frequência. E eu vejo esse pessoal sendo manipulado por canalhas que se passam por líderes de grupos, lançando gestos maçônicos ocultistas o tempo todo. Então eles estão direcionando o gado num caminho, mas com as mãos eles contam uma outra história completamente diferente. E de vez em quando alguém posta algum vídeo de pessoas, de lideranças esquerdistas, e eu vejo essas pessoas fazendo a mesma coisa. Todos os políticos, todos sem exceção, independentemente de ser um político do PT, do PSOL, do
PCdoB, do PSDB, do PMDB ou de todos os outros partidos, todos os partidos no Brasil não têm qualquer intenção de seguir uma pauta ideológica. Todos seguem uma programação que vem de fora. Independentemente de qual seja o partido, a pauta é a mesma. Eles vão dizer diferente, eles vão falar de uma forma mais rebuscada ou menos rebuscada, mas a pauta é a mesma. Em outras palavras, amiguinhos, o que você encontra são várias trilhas que lá na frente vão convergir e vão colocar o gado na cara do matadouro. E qual é esse matadouro? Um sistema totalitário, provavelmente militarizado, no qual as pessoas irão perder os direitos civis, suas liberdades, provavelmente o direito à propriedade. E nós seremos presas fáceis. Primeiro, porque estamos divididos. Nós não conseguimos organizar um grupo de pessoas para ir a Brasília e destronar todos aqueles monarcas que estão lá. E eu não estou falando do executivo, apenas da presidência da República, porque todos aqueles poderes atuam de forma conjunta para escravizar a nós, o povo. Todos eles. Quando você vê um parlamentar brigando, xingando, falando mal do outro, é tudo teatro. Quando você vê uma briga no STF, como nós vimos recentemente, o Barroso sentando o porrete naquele marginal do Gilmar Mendes, é tudo teatro, eles são todos amiguinhos. Eles fazem os mesmos gestos maçônicos, é tudo combinado. Eles fazem isso na frente das câmeras. É por isso que você vê, num dia, a turma do Lula sentando o sarrafo no Temer, e no outro dia eles estão fazendo acordos, tanto para eleições locais, quanto para eleições federais, no caso da presidência da República. É porque todos eles estão imbuídos do mesmo espírito de enganação. Todos eles estão nos enganando. E nós simplesmente não iremos conseguir uma massa crítica suficiente para cercarmos todos esses marginais e tirarmos esses bandidos à força das posições de poder onde eles estão. Porque, primeiro, há infiltrações em toda parte. Eu me lembro que um tempo atrás vários colegas chamavam os petistas, essa turma que apoia essa bandalheira esquerdofrênica, pessoal do PT, PSOL, PCdoB, esse pessoal que apoiava Dilma, Lula e tudo mais. Eu via os colegas aí chamando esse pessoal de idiotas úteis. E são, claro que são. E esse termo vem de Lenin, se não me engano. Dizendo que no exemplo específico do idiota útil, era aquele pateta que apoiava a implementação de um regime socialista, de um regime comunista, achando que ideologicamente aquele inferno faria sentido. E uma vez implementado o sistema, quando já não se precisasse mais do apoio desse indivíduo, o sistema o eliminaria. Então é daí que vem o termo idiota útil. Mas o idiota útil não é necessariamente, não é apenas o socialista iludido por uma mentira. Não é só o esquerdopata. Nós chamamos o esquerdopata petista de militonto.
Mas nós temos também os idiotas úteis que se dizem de direita, os idiotas úteis que se dizem conservadores. E sejam aqueles que o pessoal chama de bolsominions, apoiadores de Bolsonaro, ou sejam aqueles que eu particularmente venho chamando de milicotontos, que são esses patetinhas que ficam aí carregando seus cartazes, implorando por uma intervenção militar que não virá, e quando vier, ela virá para escravizar o povo. Porque todos os principais comandantes, e eu não estou falando dos 3 comandantes militares da Marinha, Exército e Força Aérea, não estou falando do Vilas Boas apenas e seus outros 2 cupinchas, estou falando de todos os mais graduados oficiais das 3 armas, todos estão cooptados. Toda essa gente leva algum tipo de benefício para seguir a pauta. Não existe patriotismo nessas fardas. Talvez exista de uma certa patente para baixo. Talvez você encontre um ou outro capitão patriota, talvez você encontre um ou outro tenente patriota, soldados patriotas, sim, mas você não vai encontrar coronéis e generais patriotas. Não vai não. Não vai não. O que esse pessoal tem em mente é outra coisa, é o benefício próprio. Não tem patriotismo não. Já estão todos cooptados e ninguém chega a uma patente de coronel ou de general sem que ele faça parte dessa turminha. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Que não existe solução, não existe saída. E o sistema precisa ser destruído. E isso é bíblico. Eu cheguei a essas conclusões antes de me tornar um cristão hardcore, como eu digo. Não frequento igrejas, sei que o sistema religioso inteiro também está cooptado. Todas essas grandes igrejas são controladas pela maçonaria também. Mas eu estudo a Bíblia e passei a estudar a Bíblia diante da falta de perspectiva que o sistema, quando estudado corretamente a fundo e de fora para dentro, nos apresenta. Não existe solução. Se você está aí com uma bandeirinha da CUT, do PT, do PCdoB, do PSOL, apoiando essa vermelhopatia toda que traz essas pautas abortistas, gaysistas e toda essa destruição da família, transgenerismo, todo esse lixo moral, você está sendo iludido. Se você está com um cartazinho implorando intervenção militar já, você está iludido. Se você está aí correndo para aeroportos para recepcionar o mito, entre aspas, você está iludido, meu amiguinho. Se você acha que Marina Silva pode ser uma boa presidente, você está iludido. Se você acha que João Dória pode ser um bom presidente, você está iludido. Se você acha que Luciano Huck, Aécio Neves, seja quem for, não importa qual é o nome, mudam as caras e mudam os nomes, mas a pauta segue. Não existe alternativa. A única forma de você se colocar fora dessa matriz sanguinária, canalha, destrutiva, é observando todo esse lixo de fora para dentro e ficando à margem, não se envolvendo emocionalmente. Eu já vi pessoas morrerem por causa disso. Conheço casos de pessoas, colegas aí de Facebook, que simplesmente bateram as botas de tanto estresse por conta de toda essa canalice que tem feito com esse país. Quer um conselho? Aprenda a estudar a Bíblia.
aprenda a pesquisar sobre o que de fato está acontecendo. Não dentro de uma igreja, não escravizado pelo sistema religioso, não escravizado por uma falsa doutrina e falsos profetas, mas você mesmo. Compre uma boa Bíblia, compre uma boa versão antiga da João Ferreira de Almeida, nada dessas nova versão internacional, todos esses lixos aí criados pela Igreja Católica para manipular as pessoas, para manter a idolatria, nada disso. Compre uma boa versão João Ferreira de Almeida, quanto mais antiga melhor. E comece a estudar. Você não irá resolver os problemas do Brasil, você não irá resolver os problemas do mundo, mas você começará a entender que a única perspectiva de felicidade é espiritual e ela não vem desse sistema. Mesmo que nós vivêssemos num país onde tudo fosse justo, onde tudo fosse realmente direitos iguais para todas as pessoas, deveres iguais para todos, não num lixo, num chiqueiro como esse nosso Brasil, em que nós vemos um marginal psicopata como Lula desfilando para cima e para baixo, fazendo campanha, já tendo sido condenado em 2 instâncias. E nós vemos todo esse teatro aí do STF com relação a julgar um habeas corpus que nem deveria existir. O sujeito está condenado. Amiguinho, se você roubar uma galinha, você vai preso. Um marginal que desviou trilhões, meteu bilhões no bolso e nos bolsos da sua corja. Bem, eu vou mostrar um vídeo na sequência, que é de uma novela de 30 anos atrás. Eu não me lembro o nome da novela, não sei, não assisto novela, não conheço nomes de atores. Eu acho que as pessoas que participam nesse clipe são pessoas famosas. O que estava escrito na descrição do vídeo dizia que é uma novela de 1988. Tá, eu não tenho o nome da novela, talvez alguns de vocês aí reconheçam. Se alguém reconhecer e quiser comentar o nome aí nos comentários, por favor, faça isso. Mas eu quero que vocês percebam que em 1988, 30 anos atrás, a história já era a mesma. Era exatamente a mesma e não mudou nada em 30 anos. E não vai mudar. Não vai mudar, meus amigos. Então, o que eu quero, mostrando esse vídeo, é apenas te propor uma reflexão. Reflita. Se você continuar pensando da mesma maneira e agindo da mesma maneira, você vai continuar obtendo os mesmos resultados. Eu estou te propondo uma mudança de paradigma, uma mudança de modelo mental. Eu estou te propondo que você saia do controle mental que criaram para você. Tenha uma farpazinha, um espetozinho, um palito de dente te cutucando a mente para que você busque entender a realidade por trás de toda essa farsa na qual nós vivemos. Deixe de ser manipulado por aqueles que nos escravizam e você idolatra. Não existe um sequer que consiga sair do anonimato com boas intenções e chegar a uma posição de poder na qual ele possa fazer algum bem social. Não é possível, porque o sistema inteiro está dominado. E em última instância, esse domínio que é feito através de homens não é um domínio humano. É um domínio que vem de uma esfera espiritual. Se você não conhece Gênesis 6, não sabe o que são anjos caídos, não conhece Isaías 14, que fala da queda de Lúcifer,
eu te aconselho a pesquisar um pouco, amiguinho. As forças que estão dominando todo o sistema são forças das trevas, e elas não são tangíveis, você não consegue vê-las, mas elas te escravizam. E você não pode combatê-las tentando mudar o sistema. Você as combate transformando a si mesmo. Você combate essas forças das trevas quando você melhora a si mesmo e se coloca diante de Deus como alguém que poderá ser incluído naquilo que o livro de Revelação chama de livro da vida. Fora disso, meu amiguinho, todo o resto é mera manipulação, todo o resto é mero controle mental. Acredite você ou não. Se você não acredita em Deus e acha que eu estou falando besteira, vá para outro canal. Não precisa colocar nenhuma mensagem de ódio aí nos comentários. Vá para outro canal. Continue aí tentando derrubar o sistema à sua maneira. Eu sei que lá na frente você irá se frustrar, mas isso não é problema meu. Aqueles que acreditam em Deus, seja essa pessoa seguidora de igreja, de qualquer religião que seja, eu te aconselho a começar a observar melhor o sistema religioso e a começar a fazer as suas pesquisas por si próprio, independentemente do que diz um pastor, ou um ancião, um padre, seja lá qual for a liderança, mas comece a pesquisar por si mesmo. Abra os olhos, perceba as manipulações no sistema religioso, saia dele. Como diz o livro de Revelação no capítulo 18, sai dela, povo meu, sai dessa Babilônia. Essa Babilônia vai ser destruída. Então é isso. Veja na sequência o clipe dessa novela de 88. Veja que 30 anos se passaram e os problemas são os mesmos e continuarão sendo os mesmos. Você pode mudar a si próprio, você não pode mudar o sistema. Eu termino por aqui, deixo um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal Matrix Revelada, ative as notificações e seja informado por e-mail sobre novos vídeos. Lifted scenes while I was